Depois das nossas férias, Mídia e Ciência está de volta e nessa primeira edição da nova temporada, eu, Mariana Pezzo, falo sobre aqueles que, mesmo tendo imposto a sua presença ao longo dessas últimas semanas, permanecem de certa forma como ilustres desconhecidos. Os furacões Harvey, Irma, José e Katia. Nessa retomada da mídia e ciência, foi meio que natural olhar para aqueles que dominaram o noticiário nacional e internacional ao longo dos últimos 20 dias. Os furacões Harvey, Irma, José e Katia. Acompanhando a trajetória dos furacões, eu aprendi quanto transtorno e sofrimento eles podem causar, já que esse foi o foco natural da maior parte da cobertura. Aprendi também como os furacões são nomeados e classificados, mas não muito mais do que isso. Eu sinto que talvez a gente tenha perdido uma boa oportunidade para conhecer mais sobre esses fenômenos que aparentemente vão ser cada vez mais intensos nos próximos anos. E especialmente sobre a sua possível relação com o aquecimento global, já que esses aspectos foram ofuscados pelos inventários diários dos danos causados pelos furacões. Para entender melhor, vamos tomar como exemplo a cobertura da Folha de São Paulo. O acompanhamento atento dessa cobertura pode, inclusive, nos ensinar muito também sobre o funcionamento da mídia e, mais especificamente, do jornalismo diário. A primeira notícia na Folha é do dia 26 de agosto. Ela foi traduzida das agências internacionais e é, obviamente, extemporânea, já que ela falava em previsões, quando Harvey já tinha tocado o solo texano na noite anterior. E aí, quase de repente, no dia 28, o Harvey virou capa do jornal e do Caderno Mundo, sendo apresentado como o pior furacão dos últimos 50 anos. Nos dias seguintes, o foco passa de previsões para os danos causados, para os números de mortes que vão sendo atualizados dia a dia e para as visitas que foram feitas às vítimas pelo presidente Donald Trump e o seu vice-presidente. Até que no dia 6 de setembro, o Irma começa a ser anunciado, em uma notinha tímida, com o apelido de Depois do Harvey. Olhar essa cobertura em retrospectiva é interessante, entre outros motivos, porque permite que a gente faça a reflexão sobre como a mídia às vezes cria realidades e em outras, como parece ser o caso, demora para conseguir dimensionar e retratar mais fielmente o que de fato está acontecendo. No dia 8 de setembro, o Irma foi para a capa. Mas, aparentemente, foi só no dia 11 que o jornal ficou realmente preparado para a cobertura. As duas primeiras páginas do Caderno Mundo foram dedicadas ao Irma e, finalmente, a gente viu algumas reflexões sobre possíveis relações com o aquecimento global. A edição trouxe também questões geopolíticas e econômicas, particularmente a comparação entre recursos gastos na reconstrução das cidades arrasadas e o que esses recursos poderiam significar se fossem investidos em tecnologias mais limpas. A Folha retomou essa tese no dia seguinte em um editorial. No Brasil, nada na mídia foi muito diferente desse exemplo da Folha. Nos Estados Unidos, foi polêmica a presença dos repórteres da CNN e de outras emissoras em meio à tempestade, ao mesmo tempo em que pediam à população que não saísse de casa. Os repórteres diziam o tempo todo que estavam ali para ilustrar a gravidade da situação e a importância das pessoas buscarem abrigo. Garantiam também que tinham tomado todas as medidas de segurança cabíveis. Mas mesmo assim, não cala a questão de se aquilo era realmente necessário ou apenas sensacionalismo em busca da audiência. Confira lá no site do Lab algumas dicas de leitura sobre essa polêmica. É muito bom estar de volta e eu desejo a todos vocês boas leituras e uma ótima semana.